Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Você que está aí nos acompanhando, mais um podcast. Se você ainda não é inscrito aí do nosso canal, se inscreve para você não perder os nossos próximos vídeos que a gente for lançar. Ativa a notificação também, que você vai ser notificado de vídeos e conteúdos que a gente estiver postando. Se você ainda não pegou aí sua lição desse trimestre, pega aí a sua lição dos jovens, o Verbo, vida e obra de Jesus no Evangelho de João. E também pega lá a sua Bíblia, abre no texto base dessa semana, que foi lá em João, capítulo 5 e 6. E depois a gente, quando iniciar aqui a lição, a gente dá continuidade. Quero aqui apresentar o Jonas, meu co-host, meu colega de banca, parceiro aí. Ele é o diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia da Igreja de Bom Jesus e já um pé aí no ancionato também da Igreja de Bom Jesus. E o menino aqui, ele tá, pauleira pra tudo aqui. Ele quer fazer tudo aqui, ele quer se aventurar em tudo, ele quer fazer tudo. Trabalhar para Deus. E falando em trabalho, se você que está aí na sua casa, está sossegado, muito mais do que sossegado, está procurando uma vida mais ativa, mais fitness, tentar ser mais saudável um pouquinho, entre em contato aí com o Jonas após o Porto Sol. Vale ressaltar que o menino aqui é profissional de educação física. Então aí o menino é educador físico, mas ele tem um a mais. Ele é especialista em corrida. Então, se você quer ir saber como que corre, se corre com uma perna, se corre com as duas, se vai engateando, como é que faz, entre em contato com o Jonas que ele vai te dar as orientações básicas. Vamos lá então, apresentar aqui, antes de apresentar nossos convidados, apresentar o Wellington aqui, né, meu parceiro aqui, de apresentador aqui do nosso podcast. Ele é diretor de sonoplastia lá do Dr. Paulo Prata, mas está morando perto do Bom Jesus, então ele vai migrar e ele vai ser o diretor aqui também. Ele vai ser dos dois, porque consegue monitorar pelo celular tudo que acontece lá e aqui ao mesmo tempo dá para fazer, entendeu? Então ele não sabe, mas já vai ter votação essa sexta-feira para ele. Mas até a Luz ficou emocionada. Então, também aqui ele faz entrega, ele trabalha como entregador. Então, se você precisar não, todo pedido que você faz aí pelas redes sociais, online, possivelmente ele estará entregando alguma mercadoria na sua casa. Então, receba bem, dá um pouco de água. Se tiver um bolinho, um picolé aí, né, porque tá bem quente, né? Então, se você estiver na sua casa, ofereça, porque essas pessoas trabalham bastante. E é difícil carregar as coisas, hein, gente? Não é fácil, não. E dá um suador também nervoso. Então, é bom também dar um suspiro pro garoto aí, né? Um gelinho e tal. E, sem mais delongas, vamos apresentar nossos convidados. Nós temos aqui duas pessoas que já veio no nosso podcast. Acredito que mais de uma vez. Nós temos primeiro o Vinícius. Ele é da Igreja Central daqui de Barretos. Ele participa dos Bravadores. Ele está ali firme e forte nos Bravadores. Então, se você quer conhecer sobre os Bravadores, ele está à disposição para explicar tudo que você tenha dúvida. E, obviamente, como ele já faz parte da diretoria dos Bravadores, ele está precisando de desbravadores. Então, você que está aí nos assistindo, conhece alguém de 10 a 15 anos, leve lá na Igreja Central, ou na Igreja Bom Jesus, ou na Igreja do Dr. Paulo Prata, que eles estão ansiosos para esperar para receber esses bravadores. Então, só levar lá, que eles estão prontos para mostrar para vocês como funciona. Nós temos também o Rodrigo, ele é o nosso designer gráfico, ele é o nosso filmer, né, o cameraman lá. Eu não sei muito bem sobre a profissão, mas ele faz todas essas questões aí. Ele também frequenta a Igreja do Dr. Paulo Prata lá.
E ele faz todas as questões de mídia e ele tem um bom desempenho aí, faz bastante coisa, trabalha bastante com isso, faz há muito tempo isso. Então, se você estiver precisando, procure aí o Rodrigo e ele vai te ajudar bastante. Queria que vocês, nossos convidados, dessem um oi aí pro pessoal. Fique à vontade aí. Quiser explicar alguma coisa que eu não falei de sua profissão, fique à vontade também. Rodrigo. Sim, som? Ah, sai direto. Olá, boa noite Jonas, Wellington, né? A gente já conhece aí há bastante tempo, não precisa ter muita... Aqui o Vinícius, a primeira vez eu acho que eu conheço o Vinícius, eu acho que eu vi ele agora a primeira vez, se não me engano. Já tinha me visto, Vinícius? Não, você acho não. Que a gente se conhece agora. Bom, alguns me dizem que eu sou publicitário, mas eu não me considero publicitário, eu me considero um desenhista gráfico, que é que eu sempre não tenho a faculdade, né? Mas eu tenho o trabalho de design gráfico já há muitos anos, mas eu faço trabalho de publicidade e propaganda, então já faz algum tempo. E para mim é uma alegria estar aqui, né? Falando de algo que eu gosto, que eu estudo sempre, que a gente deveria fazer isso todos os dias, né? Mas sempre que a gente pode, a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, né? Não só ler. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E sempre que tiver oportunidade, quiserem, né? Pode me chamar que eu venho. Então, boa noite, Jonas, boa noite, Wellington, boa noite, Rodrigo. E assim como o Jonas falou, estou na direção dos Desbravadores como conselheiro e também estou no Ministério da Música, no grupo de louvor da Central, e recentemente fui convidado também para participar para ser professor da Escola Sabatina dos Adultos. Então é mais coisa que eu vou aceitando e esse é o... Futuro ancião tá aí, fi. E essa é a nossa missão, né? Assim como no Desbravador, que é levar a mensagem, o Evangelho e a salvação de Cristo para os pequenos, também faço isso com os adultos, também faço isso com todo mundo da igreja. Então, esse é o foco, é Cristo. Amém. E tem voz de radialista, né? Quero agradecer aqui nossos convidados por terem aceitado. Sinal que estão aqui de volta porque não tiveram nenhum trauma, né? Então, ficamos felizes com isso. Quero aqui pedir pro Vinícius, né? Agora eu esqueci. Pedir pro Vinícius fazer a nossa oração inicial para a gente iniciar aqui a nossa lição aqui. Então, do jeito que estamos, vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui na igreja e porque tem pessoas nos assistindo, Pai, para escutar a sua mensagem. E que aqui, Pai, o Senhor possa tocar nosso coração e que nós sejamos instrumentos Teus para que nós passemos uma boa mensagem, a Tua mensagem, Pai. E que dessa forma mais corações se tenham essa redenção contigo, como o Senhor teve conosco. E é isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não pegou a sua lição, corre lá, pega a sua lição dos jovens e abre lá na lição 5, que a gente vai aqui discorrer agora, né, sobre a lição. Aqui a gente tem uma tirinha que vem com o título Entrando em Conflito. Se você... Cadê a nossa tirinha? Agora nós tem tirinha. Cadê a nossa tirinha? O público. Aí, ó, você que está aí nos acompanhando, tá vendo aí a nossa tirinha. A gente tem aqui uma simulação, né? Um desenho ali do que era retratando sobre o verso, o texto, né? A história ali em João 5 e capítulo 5 e capítulo 6. Que vem falando: o puro suco da humanidade. Você curou no sábado e ainda disse que pode perdoar pecados. Que sinais você pode nos dar de que você é mesmo o Messias? Então aqui, se você que está aí em casa leu o capítulos de João 5 e João 6, eu acho que exemplifica bastante
né, ali em duas coisas, basicamente, o que foi o enredo ali da história, né? Então eu achei bastante interessante esses links que a tirinha faz com o próprio texto base ali da lição. Então achei bastante interessante. Se alguém tiver algum comentário que quiser fazer da tirinha, pode ficar à vontade, se tiver. Não tem? Então vamos para domingo. Lá. Na parte de domingo, nós temos o nosso título aqui, Oposições Crescente. João, ele descreveu ali, desde o início ali, ele vem descrevendo um pouco do ministério, né, de Jesus. E nesse ministério ele foi colocando que João foi descrevendo, na verdade, que Jesus foi fazendo milagres durante esse período do seu ministério. E nós vamos entender quais foram esses milagres em João 5 e João 6, que é uma coisa interessante porque acontece o milagre e tem diálogo, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6. E ali as descrições desses milagres a gente vai entender um pouco mais, porque um milagre ele foi feito em um lugar que eu não vou contar para que vocês possam ficar aí para as pessoas, porque os meninos vão explicar aqui, os nossos convidados. Foi feito num lugar, e nesse lugar ainda foi feito num dia que para aquelas pessoas não podia fazer naquele dia. E o outro que nós temos, o outro milagre, nós temos ali uma questão de grande público. Um grande público num lugar, e nesse lugar houve ali também um milagre, que os meninos também irão contar. Então, basicamente, a lição ela apresenta isso, né, na questão de domingo, porque João ele coloca ali uma revelação em conflito entre esses dois capítulos, porque ao mesmo tempo que tem uma revelação milagrosa, teve um conflito porque algumas pessoas ali que estavam ali quiseram entrar em conflito, em debate, né? E aí Tirinha nos demonstra essa ilustração que acontece tanto naquele período como está acontecendo no nosso cotidiano, porque nós fazemos algumas apresentações, algumas coisas, e as pessoas elas têm um conflito com a gente, questionando, ou não só apenas questionando, né, mas às vezes nos ironizando, nos humilhando, rindo da nossa cara e tudo mais, por questões que a gente possa estar fazendo para Cristo. Então, basicamente, é isso que fala a questão da lição de domingo. Alguém tem algum comentário a acrescentar aqui na parte de domingo? Não, só acho interessante destacar também que no Evangelho de João a gente percebe que Jesus fala mais. Jesus ele traz mais ao povo o que ele quer falar, o ministério dele. E nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele apresenta mais as parábolas e os milagres, mas eles em si. Só que no Evangelho de João é diferente. Ele quer conversar mais com o povo, ele quer demonstrar mais ao povo o que ele quer fazer com essa multidão. Entrando no que ele está falando aí, de fato, realmente, de todos os evangelhos, esse é o evangelho que revela Cristo de uma forma como um criador. Se você pegar todos os evangelhos e na criação, você vai ver que lá em João 1:1-3 já revela Cristo como criador, você já dá a introdução do que vai ser aquele evangelho. Vai ser um evangelho da qual ele se revela. E quando ele se revela como autoridade, como alguém que está acima desse conflito, alguém que está, apesar de estar dentro do conflito, ele está acima do conflito. Então, realmente, o que ele falou tem tudo a ver com o cenário que está colocando. Mas eu posso já entrar na segunda-feira? Fica à vontade. Então, bom, primeira coisa que eu acho assim, muito interessante é que é entrando em conflito, né? E aqui acho para a gente entrar no estudo, que na segunda-feira vocês já entraram, mas para a gente entrar aqui mais aprofundadamente no dia da segunda-feira e também no estudo da Escola Sabatina, que é o seguinte: quando você fala em conflito, o conflito na maioria das vezes são entre duas questões, duas ideias conflitantes, né? Não são 3 e 4, que aí não seria uma confusão, não um conflito, de certa forma.
E nesse conflito aqui, no cenário apresentado, está a questão do sábado. Não é necessariamente Jesus como Deus. É mais assim, como esse cara faz isso num sábado? Se você prestar atenção, é isso. Se a gente colocar para os dias de hoje, aí eu vou colocar para os dias de hoje, depois a gente vai apresentar o cenário, que eu acho que é importante. Se você colocar para os dias de hoje, o sábado hoje seria basicamente o que Jesus fez. Ou seja, você guardar o sábado hoje é como se Jesus tivesse, abre aspas, quebrando o sábado naquela época. Deu mal comparando. Por que mal comparando? Porque não são as mesmas coisas, mas é uma coisa que dá para a gente colocar. Então hoje, quem já guarda o domingo são a tradição judaico-cristã protestante pós-moderna, né? E quem guarda o sábado é aquele que vai quebrar o sábado, que não é, vamos deixar claro, Jesus não quebrou o sábado, tanto é que o texto aqui se apresenta, João apresenta como se Jesus estivesse quebrando o sábado. Se você for analisar, ele entende. Até só cortando, só fazendo um adendo, na parte, agora eu não me recordo se era na parte de segunda ou de terça, mas encaixa no que o Rodrigo falou, de que Cristo, ele até fez acho que foi na parte de segunda mesmo, fez uma menção a Moisés, isso, de que ele entre aspas, né, estaria... Moisés foi aquele que deu os mandamentos, segundo a vontade de Deus e tal, né? O homem que iria levar os judeus à terra prometida. E ele Cristo meio que estaria quebrando uma lei de Moisés, algo nesse sentido. Só esse adendo que eu queria colocar. Se você for olhar é que essa lei do sábado não era a lei do sábado era uma lei mosaica, mas não foi uma lei inventada por Moisés. Foi uma lei inventada por Deus, escrita por Deus, como está lá em Êxodo 31:18. Porém, todavia, entretanto, as leis, porque assim como nós temos o comentário bíblico, os judeus têm um Talmud, que são os comentários bíblicos do Antigo Testamento. Então eles faziam uma leitura do Antigo Testamento em cima desses livros, Talmudes e comentários bíblicos. E nesses comentários bíblicos há uma interpretação humana à luz das escrituras bíblicas. Então o que esses rabinos faziam? Escreviam e acrescentavam alguma coisa, aí já não é pela tradição oral, pela tradição judaica. Somente pela tradição judaica. Isso foi se avolumando com relação ao sábado, com relação ao dízimo e às ofertas, com relação a muitas outras questões. Então o que acontece? Eles definem isso como uma lei mosaica, mas não é uma lei mosaica. Ela é uma lei de tradição, tanto é que Jesus ele faz essa distinção do que é a lei mosaica e do que era a tradição. Agora, entrando no cenário aqui, porque eu acho que eu já estou me alongando muito, porque é 5 minutinhos, mas entrando na questão do tanque de Betesda, Jesus está saindo, há uma festa judaica, que eles vão para essa festa judaica e deixam o coitado do pobre lascado lá, enfermo, que está lá dentro de um contexto muito complicado. Aquele tanque, não era todo mundo que se aproximava daquele tanque, é bom dizer isso, ficavam pessoas muito leprosas. Então era um lugar meio sujo ali, não era um lugar muito legal. Apesar de voltar, eles não ficavam totalmente, mas ficava à espreita. Então não era um lugar muito familiarizado. Então Jesus, num sábado, é interessante dizer que Jesus não procurava fazer milagres no sábado. Mas ele sabia que aquele milagre seria algo, eu da publicidade, uma boa publicidade para Deus o Pai. Vamos dizer assim. Ele sabia que aquilo era importante para o ministério dele. Então ele foi até o tanque sabendo daquele homem que estava lá há 38 anos. Hoje, um homem de 38 anos sou eu. Mas um homem de 38 anos, naquela época, era um homem já de dias... dias é como se fosse um homem de 75 anos hoje. Um homem de 48 anos. Acredito que...
entre 70 e 78 anos. Por quê? Porque era um homem mesmo era 12 anos. Então, maioridade, 18 anos, 12 anos. Então, se aumentou 6, 7 anos aí. Mas quando chegava no 30, era o cara de 50 hoje. Então, o cara de 48 é o cara de 70, 78 anos. Então, esse cara já estava no fim da vida dele, praticamente. Então, para que colocar aquele cara naquele tanque, sendo que tem um rapaz ali de 12 anos que está precisando mais do que ele? Entende? Então, ele era um cara já excluído, a família já não queria muito a ver com ele. Tanto é que ele não tinha nem para quem falar. Você vê que não vai dar boa nova para ninguém. Ele vai ali, e aí eles interpelam Jesus com relação ao sábado. Por quê? Porque ele pegou o leito dele e andou na frente de todo mundo, num dia de festa judaica. Não era para ele fazer isso naquele sábado, não era para ele fazer aquilo naquele dia, mas Jesus está acima dessas coisas, né? Da tradição humana, digo. Não pela lei mosaica. Pela lei mosaica, Jesus não fez nada de errado. Mas pela lei da tradição humana, sim. Né? E foi bom que Jesus tenha feito isso, para mostrar para nós hoje como nós devemos guardar o sábado. E hoje nós somos muito, muito atacados por guardar o sábado da melhor forma possível. As pessoas falam assim, mas você usa eletricidade hoje, tem alguém trabalhando para você. Não, para mim não. Ele está trabalhando porque ele quer, porque ele não guarda o sábado. Agora, se eu liguei a lâmpada, se tem alguém trabalhando lá, não é para mim exclusivamente que ele está trabalhando. Então, se a gente fosse fazer tudo exatamente como está na lei, não na lei de Deus, mas na lei da tradição judaica, a gente não fazia quase nada no sábado. Né? Só queria... Bom, encerrou? Encerrei, mas se tiver alguma outra coisa, a gente fala. Eu só queria pontuar uma coisa aqui que a lição colocou, que é um pouco do que o Rodrigo falou. Eu vou ler para ficar melhor entendido. Jesus assumiu a responsabilidade por duas atividades que são exclusivas de Deus: dar vida e julgar. Somente Deus pode conceder a vida, e somente Ele é o juiz de toda a terra. Se encaixa um pouco no que o Rodrigo estava falando. Isso. Agora, só fechando o que você está falando aí, você só vai ver Jesus de uma forma mais contundente, se colocando como um julgador, aquele que Deus deu. Tanto é que do meio para o final do capítulo 5, você vê Jesus falando assim, olha, eu sou essa pessoa, vocês vão me rejeitar, vocês me rejeitaram, mas Deus, o Pai, me colocou para me julgar, para me fazer isso que eu estou fazendo. Então, você só vai ver nesse livro de João mais contundente Jesus como um julgador. Aí tem uma coisa que eu queria aqui para mim fechar esse raciocínio, que é a visão que pode parecer que eu vou falar mal de religiões, mas não é. Isso é um fato. Isso é um fato que vocês vão dizer isso se eu estou errado ou não. Que a gente vê numa certa camada da sociedade evangélica, lembrando que nós somos adventistas, nós não somos evangélicos, nós levamos o evangelho, mas na classificação nós não somos evangélicos, nós somos protestantes adventistas, mas enfim, mas nessa classificação evangélica, pegando por esses textos, há uma ideia de que a igreja deve julgar como Cristo. Nós devemos fazer tudo que Cristo faz, menos duas coisas. Nós não temos o poder de dar a vida e nem de julgar ninguém. Porque dar a vida já é julgar a pessoa. Há de convir comigo? Quando eu falo assim, eu estou te dando a vida, é porque eu estou te julgando que você foi para o céu. Porque se eu te ressuscito, vamos fazer a situação aqui. Se eu levanto você e falo, eu te levantei e te ressuscitei, Rodrigo, é porque eu tenho um pacto com Deus. Deus falou, ele está autorizado, ele está limpo aqui, você pode ressuscitar ele. Se eu não ressuscitasse ele não estaria limpo no céu. Há de convir comigo? Só ressuscita, nesse caso, para a vida, nesse momento, agora, antes da terceira vinda de Jesus, aquela pessoa que está limpa no céu. Porque isso não seria a segunda morte, e aí seria... Compreendeu esse cenário? Então, o que os evangélicos muitas vezes fazem? Com base nisso, vão fazer tudo que Jesus faz, inclusive julgar as pessoas. E aconteceu isso comigo dentro da igreja, de uma pessoa que veio na igreja, e eu me senti, às vezes, um pouco depois chateado, mas depois não. Depois eu vi que eu acho que eu não estava tão errado assim. E ela julgou uma situação, e ela disse quem iria para o céu e quem que não ia. E eu falei, senhora, está errada,
Você não pode dizer quem vai para o céu e quem não vai. Ah, mas está na Bíblia. Eu falei, não, peraí. Jesus disse que esse tipo de pessoas não vai para o céu. Mas esse tipo de pessoa, mesmo praticando isso, eu não posso julgar se vai para o céu ou não. Então teve essa questão. Então, só para deixar bem claro que nós não temos o poder de julgar absolutamente. Julgamos as pequenas coisas, mas não destino de vida eterna ou morte eterna. Isso aí. Vamos aqui dar segmento na parte de terça com o Vini. Então, antes de iniciar a parte de terça, na parte de segunda, é bom a gente lembrar que o paralítico não sabia que era Jesus o homem que estava perto dele. Ou seja, aquele rapaz que chegou do lado dele e falou, o senhor quer andar? Ele contou toda a história dele, que ele não tem nenhuma ajuda, faz 38 anos que ele está paralítico. Ele perguntou, o senhor quer andar? Então toma o teu leito e anda. E foi por isso que o paralítico acreditou em Jesus, que ele começou a andar. E nesse momento o povo não conhecia Jesus ainda. Só que na parte de terça-feira começa com um conflito na Galileia, que foi quando Jesus voltou para a Galileia. E ali Jesus já tinha operado muitos milagres, já tinha curado muitas pessoas. E dessa forma, o povo começou a acreditar mais, começou a crer mais, começou a seguir mais Jesus. Tanto que na Bíblia, a gente tem no livro de João, capítulo 20, no verso 30, dessa forma, na verdade, Jesus fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, Jesus curou muito mais pessoas, realizou muito mais milagres que não estão neste livro, na Bíblia, mas que os que estão aqui são para testificar essa verdade de Cristo. E como era muito grande o povo que seguia Jesus, na Galileia a gente percebe que foi um dos grandes milagres de Jesus, que foi a multiplicação de pães, que muitos que são adventistas, que não são, conhecem esse milagre. E que foi ali que o povo passou a acreditar na verdade de Jesus, passou a acreditar naquilo que ele queria pregar e queria mostrar para o povo. Tanto que no capítulo 6 de João, no verso 14, fecha esse milagre assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E isso me lembrou muito uma promessa que Moisés fez, que ele, em Deuteronômio, no capítulo 18, ele diz que um profeta do meio do povo se levantaria e se ergueria, e que esse seria o verdadeiro profeta. E foi a partir do milagre de multiplicação de pães de Jesus que o povo passou a crer e falou, esse é verdadeiramente o profeta, que nós queríamos, que devia vir ao mundo. Posso só fazer um comentário nessa última parte que ele falou aí, que eu acho que é interessante? Muitos evangélicos também utilizam essa parte da Bíblia, em Deuteronômio 18, para dizer que no meio do povo, como muitos judeus acreditavam, que seria um homem meio político. Não seria um homem, um Messias religioso como Jesus. Então, isso dá a ideia daquela coisa do domínio, tem um nome que os evangélicos utilizam muito, que é a teoria do domínio, que é a teonomia que eles falam, que eles querem implantar, que fala muito sobre essa questão do domínio, não sendo Jesus um filho de Deus, mas um homem político. Foi o que fez a derrocada dos judeus. Né? Algo mais, Vini? Mas eu vou deixar para quinta-feira, mas tem uma parte que é melhor na quinta-feira. Então, só queria colocar só um ponto também que eu achei interessante aqui da parte de terça, que Jesus, ele esclareceu o significado que estava dizendo, explicando que suas palavras precisam ser comidas. Ele já havia dito que daria a vida pelo mundo. Mesmo assim, por causa desse discurso, muitos seguidores de Jesus decidiram abandoná-lo. Aqui vem num contexto anterior de que ele estava falando de que ele era o eu sou, né? Ele estava dizendo de que ele que deveria ser seguido, ele que deveria ser enaltecido.
porque as pessoas não estavam entendendo a forma que Cristo estava falando. Aí, lendo essa parte, me veio muito na mente a lição das parábolas, que Cristo falava de uma forma para que as pessoas entendiam o que ele estava falando. Ele colocava ali contextos do dia a dia para que as pessoas conseguissem entender exatamente o que ele queria falar. E aqui as pessoas elas não estavam conseguindo entender o que ele estava falando, porque não era do dia a dia delas. Porque isso, de certa forma, só seria futuro, seria a fala. Na verdade, o objetivo de Cristo aqui não era terreno. Ele próprio, na conversa com o jovem rico, ele foi claro sobre isso. As riquezas, os bens que você tem aqui, o seu conhecimento, as coisas que você utiliza aqui para o seu bem próprio, são insignificantes. O que vale é o seu amor perante Deus. A confiança que você tem dedicada a Deus, e você confia nele, apesar e acima de tudo. E aqui me veio esse insight, né, dessa lembrança de que as pessoas não conseguiam entender porque elas não estavam vivendo da forma apropriada ali, conforme Cristo estava falando, né? É isso. Se alguém tiver alguma coisa, senão a gente vai para a quarta. Bora para a quarta. Na nossa quarta-feira nós temos um momento hipertexto aqui. E o que eu achei interessante aqui de quarta foi que a questão simples, né? Nós queremos que Jesus, ele seja aquilo que nós queremos, no caso, né? Nós queremos que ele faça tudo aquilo que a gente quer, nada daquilo que ele nos propõe. E aqui fala que se a gente só tem que fazer o quê? Desfrutar da felicidade de contemplar aquilo que ele é. Aquilo que ele nos propõe. E tudo que ele nos propõe é benéfico. Só que nós temos a mania de dificultar as coisas, né? E uma delas é debater coisas que não têm importância. A gente debate muitas coisas desnecessárias, em vez de a gente continuar o discipulado, continuar levando o evangelho, que Jesus fazia muito isso. Ele não debatia coisas de menor importância. Todos os debates que a gente pode procurar na Bíblia e podemos ler, todos os debates que ele fazia, tinha toda uma contextualização de salvar a pessoa ao futuro, futuramente. Então tudo tinha a ver isso. Coisas que tinham insignificância, ele saía fora. Quando aconteceu das pessoas comentarem sobre a questão que vai falar mais em quinta-feira, que a multidão começou a querer colocar ele como um rei naquele momento, e ele saiu o quê? Saiu sozinho, foi para o monte, e ali ele ficou, e depois ele foi embora, e as pessoas começaram a ir atrás dele, procurá-lo para ver onde ele estava. Só que primeiro ele fez o quê? Foi ter uma comunhão com o Pai, foi ali conversar com o Pai, orar, pedir a comunhão, a proteção ali, para esses questionamentos que as pessoas estavam fazendo, que naquele momento era desnecessário. Então ele fez o quê? Saiu. Então a gente tem que parar com essas questões de debater coisas que não têm importância. E outra coisa, né? A gente pede evidências, né? Ô Senhor, mostra um milagre lá para mim, né? Você mostra para todo mundo, mas mostra para mim um milagre para mim. Então que é uma evidência, que é um amor que Jesus já nos demonstra. Eu costumo dizer e sempre repito essa palavra, toda vez que nós acordamos já é um milagre. Toda vez que nós não sofremos qualquer tipo de dano no nosso cotidiano, de acidente, de problemas graves, nós temos uma proteção. Você foi livrado por segundos, por milésimos e assim por diante. Às vezes uma tesoura era para cair no seu pé, mas Jesus, sei lá, cutucou você, falou alguma coisa, você tirou o pé. É um milagre acontecendo ali, que poderia ser uma coisa mais grave. Então, as evidências estão aí, que a gente quer uma evidência gigantesca, uma demonstração que seja ao público, né, grande. E Deus não precisa disso, até porque se Ele quiser uma coisa gigantesca, Ele não precisaria nem de nós. Por isso que Ele quer nós como discípulos para fazer aquele trabalho de formiguinha que transforma numa grandiosidade, que é quando Ele voltar. E na nossa rede semântica nós temos a palavra eu sou. Quando vocês ouvem a palavra eu sou,
o que vocês entendem? Eu acredito que todo mundo vai ser a mesma coisa, mas vamos lá. Os nossos convidados podem falar aí, quando vocês ouvem eu sou. A primeira coisa que eu lembrei, quando eu li a frase eu sou, foi o hino do Inário Adventista, não há o que temer, que já começa, eu sou o Senhor, Deus de Israel. E que, baseado no título desse hino, a gente tem que entender que Jesus é nosso escudo, é nosso juiz, é o caminho, a verdade e a vida, e que durante o Evangelho de João, João testifica que Jesus falou 7 vezes na Bíblia, eu sou. Que ele falou, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a morte, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. E que aí a gente percebe, quando a gente coloca Cristo na nossa frente, quando nós colocamos Deus na nossa frente, é aí que nós somos livrados de todo mal. E que esse mal, não é somente esse mal da gente tirar o pé quando a gente sente alguma coisa para a tesoura não cair no nosso pé, mas é do mal do pecado. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Muito bem, Rodrigo. Eu toda vez que tem essa palavra, né, eu sou, eu me lembro de 2 fatos importantes que eu aprendi a correlacionar, porque a Bíblia ela correlaciona a mesma frase e linka os textos, né? Então, se você tem lá eu sou aqui, você pega eu sou ali e você faz um link, você tem um contexto, né? Quando Moisés não, por conta da fala, a gente não sabe muito bem, pela tradição judaica ele tinha um problema na língua, mas pela Bíblia não se dá para saber exatamente se ele era gago, se ele falava com dificuldade, se ele era tímido. Mas o fato é que quando ele chega para sarça ardente, ele diz, mas vai lá, tira meu povo de lá, meu povo está lá, mas eu vou dizer quem que me mandou, porque ele não acreditava em si próprio, obviamente, né? Eram 2 milhões de pessoas complicadas. Ele sabia qual era o problema que ele ia se enfrentar, tanto é que ele tinha fugido 40 anos por conta disso. E aí ele falou assim, não, digo que o eu sou enviou a vós. Né? Então, o eu sou é a máxima da autoridade sem explicar quem é a autoridade. É o eu sou, simplesmente. Então, passados-se 4.000 anos, 3.000 anos, algo nesse sentido, alguns 1.000 anos, não sei muito bem, ainda não me coloquei no meu GPS. Então aparece Jesus e no meio do povo, aí interpelam Cristo. Quem você acha que você é? Ele fala assim, eu sou, me enviou a vós. E aí eles pegam pedras para atirar em Jesus. Então, para mim, é o link entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Aqui ele era Cristo, dizendo para Moisés, eu sou. E ali depois o Cristo próprio dizendo, eu sou aquele que disse que eu era, que eu sou. Eu colocaria uma palavra só, que é tudo. Fica até um pouco difícil, eu acho que diria, explicar essa frase, essa palavra. É uma coisa muito pequena visualmente, mas é muito mais profunda, é muito mais complexa essa frase, essa palavra, né? Então acho que seria tudo, eu colocaria só isso. E a palavra eu sou, se você procurar na sua Bíblia, você pode ver que toda vez que está escrito eu sou, ela está escrita em maiúscula, por uma referência grandiosa, não é uma questão simples. Então era uma palavra muito forte, que foi utilizada, como o Rodrigo falou, no Velho Testamento, no início lá, conversa com Moisés, como no Novo Testamento, com a apresentação de Jesus ali para aquelas pessoas. Então ela tem uma potência, ela tem uma voz forte para descrever o que nós sabemos, hoje nós sabemos, né? Porque nós temos o estudo, mas para demonstrar que era Jesus que estava trabalhando naquele momento. Então ele já estava salvando as pessoas antes e continuou salvando, e ele, dessa vez, em pessoa, né? E nós pensarmos que nós estivéssemos lá e estivéssemos ouvindo essa palavra, eu sou, talvez nós poderíamos estar na parte de quem poderia estar arremessando a pedra.
como também nós poderíamos ter os estudos e entender que eu sou, nós fazia esse link que o Rodrigo fez hoje, demonstrativo para a gente, que foi na época de Moisés e depois nesse período. Então, eu sou é uma palavra muito forte. Então, na Bíblia, se você ler eu sou, você vai estar se referindo a Jesus ali como grande, porque ele é grande. Vamos dar sequência aqui com os nossos convidados, a parte de quinta-feira. Na parte de quinta-feira, começa aqui com o título Respondendo a Jesus. Isso já nos leva a pensar que naquela época, Jesus, assim como nós começamos a lição com um conflito, a gente percebe que o povo entrava muito em conflito com Jesus. E que tudo aquilo que Jesus falava, eles queriam perseguir, queriam apedrejar, queriam matar Jesus. Mas Jesus, ele dá para a gente ter até um paralelo com Moisés, que Jesus multiplicou os pães e Moisés mandou o maná para o povo de Israel. Jesus, ele fez muitas coisas que entram em paralelo com Moisés, até que também o povo não acreditou em Moisés, assim como não acreditou em Jesus. Que dessa forma, tudo aquilo que Jesus fazia não correspondia na verdade, tudo aquilo que o povo falava para Jesus não correspondia à expectativa que Jesus tinha que eles respondessem. Então, e o povo se enganou muito, e era isso que eu queria falar na terça-feira, que o povo se enganou muito, achando que seria o Messias que viria a esse mundo, seria aquele Salvador que estaria com uma coroa de ouro, um cetro de ferro, que governaria multidões e acabaria com toda a dor. E sim, ele vai acabar com toda a dor, mas não é dessa forma que ele veio. Ele veio com uma roupa simples, ele veio entre os pobres, ele veio apedrejado, ele veio quebrantado e ele veio desconhecido. Ninguém conhecia Jesus naquela época, até que ele chegou o grande momento do eu sou. Então, é dessa forma que nós reconhecemos hoje Jesus, porque ele testificou da verdade e é a própria verdade. Enquanto ele estava falando, estava tentando escutar o que ele estava falando ali para poder acompanhar, e também lendo aqui um pedaço. Aí fala assim que a reação irracional da multidão na Galiléia reflete a atitude dos israelitas durante a saída do Egito. Infelizmente, acontece com muitos de nós isso. E às vezes a gente pode cair numa situação, não sei se vocês levam por essa situação, que é o seguinte. Eu acho que, se você for lá em Mateus 24, se você vê o cenário da igreja falsa dos últimos dias, o que é? É a igreja do pão e do circo. Pouca Bíblia, muito milagre, muito muito, né? Muitas dessas questões. E muitos milagres. Aqui Jesus faz do milagre, não um pão e o circo, obviamente, mas ele faz para as pessoas poderem dizer o seguinte: olha, é quase que para chamar a atenção das pessoas. Sabe por quê? Porque meia hora depois as pessoas esquecem. Tinha lá 5.000 pessoas sem comer pão, com fome, deu para comer, todo mundo fica maravilhado. Dá 10 minutos depois, está com fome de novo, fala assim, preciso comer de novo. Então, essa coisa do milagre que Jesus fazia, funcionava ali no primeiro momento, para chamar a atenção, para ele introduzir o Evangelho. Hoje, com a nossa pouca falta de fé, e graças a Deus ainda está escrito ainda os milagres dele, porque a gente pode falar o que ele fez, porque se fosse para replicar, ninguém conseguia mais. Não, até consegue, né? Mas quem consegue hoje não é o povo de Deus. Pela Bíblia, quem faz grandes milagres e prodígios em Mateus 24, 24? Os falsos cristos e os falsos profetas. E o diabo aprendeu a fazer milagres e prodígios. Então hoje não pode ser mais característica da igreja verdadeira, porque qualquer um faz. Naquela época, nem todo mundo fazia. Há de convir que o diabo não tinha aprendido a fazer todos esses milagres ainda. Algumas coisas fazia, mas não fazia todas. O que Jesus fazia, por exemplo, ele não fazia. Algumas coisas ilusórias faziam, mas nem todas. Hoje não se pode mais fazer. Então, essa questão do milagre sempre foi uma questão muito complicada, acredito, para Deus.
Porque é uma coisa de entrada, que infelizmente depois as pessoas... É igual aquele negócio, você chora, aquele sermão bonito daquele pastor, você chora, liga um cara lá te cobrando, você vai ficar bravo, sabe? Você passa, esquece o choradeiro, no outro dia você tem boleto para pagar, o que fica? É a boa doutrina. É a doutrina que faz você pensar, refletir, se interessar, falar, olha, isso aqui tem alguma coisa a ver isso aqui, cara, eu vou estudar mais isso aqui. E aí você conhece Cristo pelo amor dele, pela doutrina também, e aí você se apaixona por Cristo, primeiro vê o que ele faz, mas depois você vai procurar quem é esse cara, por que ele fez isso? E aí você vai conhecendo dele da doutrina e vai se apaixonando. Isso aí. Mais alguma coisa, Vini? Então já queria puxar aqui um gancho aqui para nossa sexta-feira, para a gente já encerrar, porque tem um convidado aqui que ele tá agoniado para ir embora. Mas aqui a parte de sexta é muito do que o Rodrigo acabou de falar, de que esse contexto aqui, né, de sexta, é um Cristo que ele veio para mostrar o que ele precisava ali fazer, ensinando para as outras pessoas. Aqui uma parte que eu queria ler que está grifada da lição: queres ser curado? Creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo, deseje servi-lo e agindo sobre sua palavra você receberá força. O povo daquela época achava de que estava algo comum, né? As crenças pagãs, o próprio tanque de Betesda, que a gente falou aqui na lição e no capítulo 5 de João fala, era um ritual ali de que o povo acreditava de que o anjo descia ali no tanque e que a água se movimentou, o mais rápido que caísse ali no tanque ia ser curado. Então eram tradições, culturas que foram sendo criadas, que Cristo veio para quebrar uma a uma e direcionar. Porque tava tudo espalhadão, tava um arco assim, né? Tipo, um globo, e ele foi um triângulo, direcionado para ele mesmo. Olha, eu sou a verdade, eu sou a palavra. Ele tava querendo um funil, né? Para ser mais claro ainda. No final do funil era ele. Você buscando ele cada dia mais, os ensinamentos dele, os conhecimentos dele, lendo a palavra, você seria salvo. Não aqui, que igual eu mencionei antes, as coisas que Cristo falava, ele igual na parte de quinta, né, que menciona também, Cristo não veio ser o Deus que veio de primeiro momento, naquele momento, né, para queimar todo mundo, virar um rei ali, igual o pessoal da época estava acostumado, queima todo mundo, escraviza os outros, enfim. Ele não veio de primeiro momento para ser esse rei. Ele veio mostrar o reino, o que era o reino, veio explicar o que era o reino. Igual uma coisa dos nossos dias de hoje, né? Até uma música fala isso, eu não lembro a frase da música. Cristo, ele veio como uma ovelha. Ele veio, ensinou ali o seu povo, quem queria ser ensinado para crer nele, morreu como uma ovelha, um cordeiro, e ele ressuscitou, e na segunda vinda dele, aí ele vai vir igual um leão, um matador. Você teve ali a sua vida inteira para escolher um lado, o certo ou o errado. Então não queira esperar Deus descer aqui para, nossa, Deus está aqui, então Jesus está aqui, então agora eu vou seguir, vou acreditar nele. Então essa lição, eu diria, né, ela veio trazendo acho que esse
pensamento, né? Esse método nosso para que a gente não precise esperar até o último momento para que não seja muito tarde. Eu diria, no meu entendimento ali da lição de forma geral, um pouquinho de sexta, seria isso. Queria que os nossos convidados pincelassem por cima o que acharam da lição, deixar alguma mensagem pro povo, pro nosso pessoal que está nos assistindo, para a gente já encerrar a nossa lição. Fique à vontade, sem briga. Eu acho muito interessante a gente enfatizar também que por nossa própria natureza, por nossa própria vontade, a gente não consegue ser salvo. Porque quem dá a salvação, quem dá a vida é o próprio Jesus. Ou seja, se não fosse por Ele, todos nós morreríamos, como é o fim de todos nós, mas não teria um depois, não teria uma salvação. A gente só morreria e acabaria a nossa vida. E acabou. Mas não, Jesus ele dá essa oportunidade da gente se salvar pela graça de Deus. Olha, eu vou ficar aqui com o final da lição, que fala o seguinte, que eu acho que para nós, eu sempre falo que, às vezes, quando você faz uma pregação, não uma pregação, não gosto de falar muito esse nome pregação, porque eu não costumo fazer pregação. Eu costumo de explanar o que a Bíblia está falando, e a própria Bíblia é uma pregação, né? Não eu, simplesmente, parece que tá falando, parece que você é mais do que alguém, né, pregando, né? Eu vou pregar para vocês, né? E aqui diz o seguinte, que aí eu vou entrar nessa questão, diz o seguinte: defensor da verdade, ele nos levaria a rejeitar a Cristo e a tornar sua vida a mais amarga possível, esperando desanimá-lo em sua missão. Assim, os guias de Israel se tornaram instrumentos de Satanás em combater o próprio Salvador. Às vezes o cuidado, que é o que o povo de Israel teve, um cuidado excessivo com a palavra de Deus, e pouco cuidado em saber quem era o Messias. Então nós podemos cair nessa também, de ter muito cuidado com os livros de Ellen White, com a própria Bíblia, com a tradição da doutrina. Não que isso seja errado, está tudo certo. A igreja adventista está belezinha, 100% redonda. Só que às vezes esse cuidado nosso faz com que a gente nos segue para enxergar a própria volta de Jesus. Porque se você for analisar, a nossa condição hoje é muito parecida com os dos judeus daquela época. Um povo douto, é inegável que os adventistas têm pelo menos, pode ser que os adventistas não sejam doutos, mas a igreja adventista é uma igreja que tem muita informação, e informação boa, de boa qualidade. Só uma pessoa escreveu 70 livros, fora os outros escritores. Você tem Rodrigo Silva, que deve ter mais ou menos uns 8 a 12 livros. Você tem Leandro Quadros, outras pessoas, não vou falar nomes aqui, senão acaba ficando chato, né? Mas, tipo assim, nós temos que tomar cuidado para a gente também não cair nessa, de ficar com esses cuidados todos e não perceber aquilo que é fundamental, né? Que é a volta de Jesus. Para nós é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Agora, como que ele vai voltar? E nós sabemos. Nós sabemos como que Jesus vai voltar. Qual que é a situação que está hoje colocada em xeque, né? Que é a amálgama, a mistura de algumas coisas. Nós estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Nós sabemos de onde que vem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e compreender quem é Cristo, para que ele veio, para a gente poder compreender os nossos dias e não cair no mesmo problema que esses coitados dos judeus caíram. Muito cuidado com as doutrinas, muito cuidado com tudo e pouco cuidado com aquele que realmente adivinha e de fazer e de falar sobre a doutrina, que é o próprio Cristo. É isso aí que eu queria deixar aqui, e eu relendo ali a parte de João 5 e 6, uma questão, e também o link com Moisés ali, sobre a multidão, né, que ele tirou do Egito, sobre a questão da paciência de Jesus, né? Porque é igual o Rodrigo falou, você comeu, daqui 30 minutos, 1 hora, você quer comer de novo, você faz o quê? Você reclama de novo.
E aí eu lembrei do link, né? Do povo ali do Egito sendo liberto, todos agradecendo a Deus ali por ter libertado. Na hora que bateu a fome, a primeira coisa que fez foi o quê? Reclamar. Quantos dias depois Jesus seria crucificado, depois que ele deu aqueles pães e aqueles peixes? Eu não lembro. Poucos dias depois. Poucos dias depois. Então, assim, ele fez todo esse trabalho. Nas lições anteriores, se você não achou nossas lições anteriores, dá uma olhada nas nossas lições anteriores. Ele falou também sobre a questão do templo que ia ser destruído e o templo que ia ser restaurado depois de 3 dias, e as pessoas não acreditaram porque não entendiam qual era o verdadeiro templo. Então ali a paciência, né? E eu costumo agora, toda vez que a gente estuda a lição, costumo me linkar assim, né? Se fosse eu, claro que bem menor que Deus, né? Mas se fosse eu ali ouvindo essas palavras, né? Das pessoas questionando e das pessoas pedindo as coisas, como que será que eu reagiria, né? Se eu vou matando todo mundo, matar todo mundo, esse povo aqui, chato, né, velho? Reclama de tudo. Mas obviamente que eu não tenho nem a grandeza de Deus, nem o caráter dele. Então, só uma ilustração, né, pensando como se eu fosse, né? Se eu fosse Jesus naquele momento, como que seria? Então, a gente coloca um pouco, né? Qual que seria o julgamento ali? Ou será que saía salvando as pessoas mesmo? Ou ia ironizar aquelas pessoas, aqueles fariseus que estavam o questionando? Então, coloquei esse link de eu ser a pessoa, né? Mas, obviamente, isso é só uma ilustração, não tem nada a ver. Jesus é ele mesmo, ele é tudo e eu não sou nada. Só foi uma ilustração aqui para que a gente pudesse entender. Então, assim, a paciência de Jesus é muito grande. Então, ali, ao mesmo tempo que ele fez o milagre, ele dialogava muito. E os diálogos dele, ele sempre vencia os diálogos. Então, é a mesma coisa hoje. A gente pode e a gente deve orar. A gente deve estar com Jesus, não apenas em pedir e não apenas em agradecer, mas em conversar. Jesus, ele te deu a liberdade de você se ajoelhar, de você chegar no íntimo do seu quarto lá e você explanar tudo que você quer. Você pode falar todas as coisas, você pode discutir com ele, falar tudo. Obviamente, você sempre vai perder, mas pode tentar, fica à vontade. Se perder, a gente perde sempre, mas o não já tem. Mas a gente entender, né? Que contexto o não a gente tem e continua tendo não. Exatamente. Mas é muito interessante como a descrição de João, em todos os capítulos, a gente está no capítulo 5 e 6, como a descrição de João fala muito bem sobre a presença e a revelação ali que Jesus estava demonstrando. Isso aí, amém. Queria pedir para o Rodrigo fazer a nossa oração final. Oremos. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos na sua santa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade. A semana é complicada, cheia de estresse. Às vezes a gente está aqui tão bom, conversando, um ambiente tão gostoso, mas liga aquele cliente, né, que a gente não gosta, a gente já fica irritado. Mas, Senhor, você vê, é o que ele está falando. É o que o Jonas está falando com relação a gente ter paciência, né? O Senhor veio aqui, teve toda a paciência do mundo, né? Mas mesmo assim, a gente também tem que fazer um esforço para ter pelo menos um pouco da tua paciência. Então nos dê paciência para tratar primeiramente conosco e depois com os demais, né? Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. Te agradecemos muito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Quero te convidar para você participar da nossa próxima lição, a lição 6, Curando um Cego. E se você gostou do nosso pod de hoje, curte aí, compartilha, ajuda bastante o engajamento do nosso canal, divulga, né, para as outras pessoas, e o YouTube divulga ali automaticamente, porque ele entende que o nosso conteúdo é relevante. Então você curtindo, compartilhando ajuda bastante o nosso canal, e não deixe de se inscrever no nosso canal, que também é bastante importante para a gente, tá bom? Esse fica aí meu convite para você, para nosso próximo programa. Até mais. Tchau.